Hi, how are you doing today? Neste vídeo você vai melhorar sua pronúncia, a gente vai corrigir alguns errinhos aí de algumas palavras bastante comuns no mundo da tecnologia da informação, para você não falar mais errado. Eu sei que essas palavras, a maioria dos devs falam errado, então preste atenção, repita as palavras sempre depois de mim para aperfeiçoar a sua dicção, sua pronúncia, beleza? Começando por algumas palavras geralmente ditas em entrevistas de emprego, então vamos ver quais são as palavras que todo dev deve pronunciar certinho. Vamos lá. Começando por essa, bem difícil na verdade, eu sei que é difícil de dizer corretamente, LinkedIn. Não é LinkedIn, e sim LinkedIn. O E ele não pronuncia, a primeira parte, né? Linkado em inglês é linked. Que é uma pronúncia bem comum de cortar o E nesses verbos regulares em inglês no passado e no particípio, aquele E geralmente não é pronunciado, então não diga linked, e sim linked. Linked. E acrescento o in, né? Só junta o link, linka o in no final, fica LinkedIn. Mais uma vez, repeat, LinkedIn. Mais uma vez, sílaba tônica sempre a primeira, LinkedIn. E vamos ver sempre um exemplo também, repete também o exemplo depois de mim. In my LinkedIn profile, you can see the projects I've participated. Tenta ler numa velocidade normal aí, né? E vai praticando. Se não está conseguindo fazer perfeito agora, repete o vídeo depois, pausa, fala várias vezes aí, eu vou repetir mais uma vez. In my LinkedIn profile, you can see the projects I've participated. Vamos para a próxima. Como é que lê essa palavra aqui em inglês? Tenta aí, diz ela em voz alta. A pronúncia é candidate. E não candidate. Não pronuncia aquela última sílaba como date, e sim como det. Candidate. Mais uma vez, repeat. Candidate. Acho que essa te pegou de surpresa, né? Na verdade, sim, quando a palavra tem uma sílaba, a própria palavra aqui, né, o date, a pronúncia é ate, gate, Kate. Mas quando o substantivo ou o adjetivo tem mais de uma sílaba, ele tende a mudar a segunda sílaba, ela fica mais suave, né? Então a sílaba tônica nunca vai ser a segunda e vai ser a antes dela. A primeira, no caso, candidate. O que suaviza a pronúncia da próxima sílaba, em vez de date fica det. Candidate. Isso acontece com outras palavras como delicate e não delicate. Delicate. Pirate. Pirata em inglês não é pirate ou pirate. E memoriza aí principalmente nossa palavra que é candidato em inglês. Repeat. Candidate. For example, I think I'm the right candidate for this position because I'm reliable and experienced. Very good. Pratica repetindo a palavra várias vezes, né? Candidate, candidate. E o exemplo também, vamos mais uma vez. I think I'm the right candidate for this position because I'm reliable and experienced. Memorizou a regrinha que eu falei? Então, substantivos ou adjetivos em inglês com mais de uma sílaba que termina em ATE, a segunda sílaba ela suaviza, então não é candidate, e sim candidate. E a nossa próxima palavra é a mesma coisa. Certificate. Então, se você quer dizer que você tem um certificado, lembra, você vai dizer I have a certificate. Novamente, o som não é it, e sim it. Certificate. For example, I have a certificate in web development. One more time. I have a certificate in web development. E agora, como ler a próxima palavra em inglês? Template. No inglês americano, segue essa lógica, né? Do candidate, certificate, template. Mas, na verdade, no inglês britânico, eles sim falam template. O que faz com que ambas as formas estão corretas. Então não tem problema, você pode dizer também
template, ou como o americano vai dizer, com esse som do it, mais suave no final, template. Só é importante você, de qualquer forma, fazer a sílaba tônica, a primeira sílaba. Né? Independente se você disser template ou template, a sílaba tônica é sempre template or template. Evite o que eu escuto às vezes, botar a sílaba tônica na segunda, um template. A template? Não, a template. A template. For example, could you send me the app template? Could you send me the app template? E para fechar essa parte, vamos ver algumas soft skills, algumas palavras, uns adjetivos aí que descrevem as suas soft skills, que é bastante usado em entrevistas também. Vamos ver uma a uma. Começando por essa aqui, como é que diz focado em inglês? Listen and repeat. Focused. Focused. Repeat. I'm focused. Good. E a próxima? Disciplined. Disciplined. Que é o caso daquele do linked, né? Essas palavras no passado ou no particípio disciplinado. É um adjetivo formado pelo particípio, né, do verbo disciplinar. Em inglês é bem comum, você corta o E, não diga disciplined, e sim disciplined. Primeira sílaba tônica é a primeira. Mais uma vez, repete aí. I'm disciplined. Resilient. Essa não é tão difícil de dizer. Capricha no Rzinho virado, né? Resilient. É isso, resolvi acrescentar porque é um adjetivo muito bom, uma soft skill que hoje em dia está na moda e todo entrevistador quer escutar que você é resilient. I'm resilient. Empathetic. Capricha no TH. Empathetic. Empathetic. Com o último T mais forte. Empathetic. O T americano é mais viradinho também. Empathetic. Pronuncia como você quiser. Vamos ficar mais confortável. Empathetic. Empathetic. Mas sempre caprichando no TH ali. E por último, essa palavra esquisita. Tenta dizer ela, leia em voz alta aí. Thorough. Significa meticuloso ou minucioso. Thorough. É mais fácil do que parece, porque o GH no final corta, não pronuncia, só tem dois sons aqui, que é o thorough. Capricha no TH no início. Thorough. Também é uma qualidade boa, aí, uma soft skill, né? Ser, prestar atenção em detalhes, ser meticuloso. Thorough. One more time. I'm thorough. Excellent. Fala Dev, tudo beleza? Curtindo o vídeo aí? Essa aula que você está assistindo agora faz parte do curso da English Bay, elaborado especialmente para você, desenvolvedor. No nosso site você encontra mais de 60 lições de inglês para programação. Te prepara aí desde o recrutamento, entrevista de emprego, até depois fazer uma reunião, uma apresentação em inglês. Segue essa dica aí, depois de assistir esse vídeo, vai no nosso site englishbay.com.br e adquira um plano de aulas particulares na nossa escola para você ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo e principalmente ter aulas aí individuais com o professor para você praticar, simular uma entrevista de emprego, se preparar realmente para pegar aquela vaga que você tanto quer, beleza? Então termina de assistir o vídeo aí e depois vai no nosso site. Bons estudos! Vamos ver agora algumas palavras também que são geralmente mal ditas por falantes não nativos do inglês, principalmente no campo dos devs de desenvolvimento. Você tem que prestar atenção para não cometer essas pequenas gafes de pronúncia. Algumas palavras aí costumam ser ditas em dailies ou qualquer tipo de reunião aí, você tem que saber certinho. Por exemplo, começando por slide, que parece simples. A gente diz isso em português o tempo todo, um slide, vou passar aqui um slide, mas em português a gente faz o S com o som do Z, slide, ou slide. Não, o primeiro som em inglês é limpo como o som da letra S. Isso também é uma coisa muito comum, um erro muito comum de pronúncia do brasileiro, principalmente.
palavras que começam com SL, como dormir, sleep, né? Não é z com o som do Z. A gente naturalmente, por causa da nossa língua influência do português, nossa língua mãe, acaba dizendo essas palavras que começam com SL, como eu falei, né? Dormir, sleep, ou slide. O som inicial faz o S mesmo. Slide. Repeat. Slide. Verbo dormir. Sleep. Sleep. Palavras que começam com SM, a gente tem esse mesmo viciozinho na pronúncia de dizer smart. 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 Smartphone. Ok? Então pratica bastante essas palavras aí, faz o som do S. Mais uma vez então, slide, e muito menos não vai dizer slide, esse I no final, slide, não. Slide. For example, in the first slide, the graph shows the audience engagement with our product. Tá repetindo os exemplos também? Pode repetir. In the first slide, the graph shows the audience engagement with our product. Próxima. Gigabyte. Isso, a gente não diz giga e sim giga. Tanto abreviadinho só giga quanto gigabyte. Gigabyte. For example, you need 2 gigabytes of empty space to store it. You need 2 gigabytes of empty space to store it. Próxima, next. Não diga image, e sim image. Image. É um caso parecido com o que a gente viu antes, candidate, certificate, com palavras que têm mais de uma sílaba, substantivos ou adjetivos com mais de uma sílaba que terminam em AGE, é a mesma coisa. Como a sílaba tônica é sempre a que vem antes, a segunda sílaba ela acaba ficando suave. Se tem uma sílaba só, é o age, né? A própria palavra age, page. Aí sim, claro, age, page. Mas se tiver mais de uma sílaba, o substantivo ou o adjetivo, então, né, quando a sílaba tônica é a primeira, a segunda acaba suavizando, então não é image, e sim image. Repeat. Image. Então lembra dessa dica com outras palavras, como advantage, que não é advantage ou algo assim, e sim edge. Sempre vai soar, então, essas palavras com mais de uma sílaba como edge, advantage. Quase sempre, né? A maioria das palavras tem essa regrinha. Por exemplo, passagem, passage, passage, baggage, baggage. E principalmente hoje eu quero que você leve dessa videoaula image. For example, in this image you can see a chart with the main data. One more time. In this image you can see a chart with the main data. E agora, essa palavra, como se diz? Well, that depends. Depende se essa palavra vai ser o substantivo projeto ou o verbo projetar. Em inglês, tanto o verbo projetar como o substantivo projeto é essa mesma palavra, mas sabia que a pronúncia muda? Se é um substantivo, projeto, a sílaba tônica é a primeira. Project. Repeat. Project. Já o verbo projetar, a sílaba tônica ela flutua da primeira para a segunda sílaba. Project. Project. Novamente é um fenômeno linguístico e leva mais essa dica. Alguns verbos, né, algumas palavras, na verdade, que são tanto um verbo quanto substantivo, quando a palavra é a mesma. Por exemplo, essa outra palavra aqui, como diz? Substantivo, record. Significa registro ou álbum. Record. Se é um substantivo, a primeira sílaba sempre vai ser a tônica. Record, project. Se for um verbo, o verbo gravar, registrar, record. Então temos record, record, project,
project. Isso acontece com várias palavras em inglês, é o fenômeno da sílaba tônica flutuante, dependendo aí, então, se é verbo, se é substantivo, vai trocar a sílaba tônica da palavra. Um outro exemplo seria permit, permissão. Permit, permitir, to permit. Permit. Mas vamos, por exemplo, então, com project e o verbo project. Projeto, projetar, primeiro substantivo, here's my project. Bem fácil, sílaba tônica primeira. Here's my project. E como verbo projetar, to project. For example, I'll need a bigger screen to project my presentation. I'll need a bigger screen to project my presentation. Essa é dica de ouro, lembra sempre. Então, essas palavras que é tanto substantivo quanto verbo depende então da função aí na frase para a pronúncia, que é o caso dessa outra palavra, que você com certeza conhece a palavra present, mas já se tocou que o verbo é a mesma palavra, o verbo apresentar ou presentear, só que a sílaba tônica quando é o verbo cai na segunda, present. Isso, então apresentar, principalmente o verbo é bastante usado em deles, né, em outras reuniões em geral. Vamos lembrar então que apresentar, present. For example, let me present my ideas. Let me present my ideas. Alright, na próxima parte eu quero que você tome cuidado para não abrasileirar essas palavras que a gente diz, palavras que são inglesas, mas que a gente aí assimilou ao nosso vocabulário em português. Quando a gente está falando português, a gente diz essa palavrinha o tempo todo, o tal do bug. Ah, deu um bug. Mas em inglês só lembra, né? Isso é uma coisa que eu acho que até você sabe, mas quando você tem que se policiar, né? Porque a gente está acostumado a dizer bug, 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 você provavelmente fala mais português do que inglês. Quando estiver falando inglês, então diga bug. Bug. Em português está certo, tá falando com o seu colega do Brasil, ah, deu um bug aqui. Você não vai dizer, oh, aqui deu um bug. Não, você está falando em português, falando em inglês, aí sim você capricha bug. Vamos passar então uma pequena lista aqui, só dessas palavrinhas que você tem. Principalmente de botar essa vogal, tem que cuidar de não botar uma vogal no fim, como é as próximas duas palavras, back-end, front-end. Back-end e front-end em português, em inglês, back-end, front-end, tag, tag, Facebook, Facebook, Facebook e meme. Meme em inglês, meme. Só fecha no M, né? Meme. E importante também você saber as suas abreviações, saber o alfabeto na ponta da língua quando você estiver dizendo aí algumas siglas, algumas abreviações que tem bastante, né? Na área de desenvolvimento, usar siglas, então tem que saber o alfabeto bem certinho. Por exemplo, UX, UX, UI. Isso, principalmente as vogais, a gente confunde, né? A letra I é I, a letra A é E. Então, cuida, né? Lembra sempre do som das vogais e pratica. UI. QoS. A letra Q também várias vezes é mal pronunciada. Lembra que o som é Q. Que em inglês? Q. Que é o mesmo som da palavra fila no inglês britânico. No inglês americano, fila é line, mas no inglês britânico é Q. Toda essa palavra aqui tem o mesmo som da letra Q. Q. E a abreviação QoS. GUI. Também não confunda G com J. Bastante gente confunde o G com J em inglês. G, G. J, J. A abreviação GUI. Beleza, é isso aí. Então pratica o alfabeto inclusive, tem que saber, canta a musiquinha aí, o A, B, C, você já deve ter praticado, lembra daqueles tempos, né, de escola quando você cantava, porque tem que saber realmente, né, todas as letras do alfabeto na ponta da língua para não falar errado, causar uma confusão. A última dica que eu quero dar nesse vídeo é se você está com alguma dúvida, questão de nomes próprios,
né? Porque palavras do inglês você vai no dicionário, o dicionário online tem a transcrição fonética. Se você não entende de fonética, não tem problema, você clica lá, todos os dicionários aí hoje em dia tem o som, você clica no áudio, escuta, repete, você pode descobrir como é que pronuncia. Se você está com dúvida, vai no dicionário online, aí o da Cambridge, por exemplo, é o que eu geralmente uso, ou Macmillan, eles têm as pronúncias da palavra quando são aí adjetivos, substantivos comuns, mas e os substantivos próprios, nomes. O nome de uma linguagem, por exemplo, de sistema, você não vai encontrar no dicionário, por exemplo, a palavra, essa linguagem aqui, Cockney. E se você ficar com dúvida nesses nomes próprios, não só coisas relacionadas aí a desenvolvimento, mas, sei lá, você está com dúvida, como é que fala o nome daquele ator, aquele gordinho lá do Se Beber Não Case, o nome dele é Zach Galli. Esse tipo de coisa, como é que você vai aprender a pronúncia? Nome de ator, nome de banda, e talvez que você goste, você está com dúvida de como pronunciar, o nome de uma cidade. Essa é uma cidade que a gente sempre aprendeu errado, acha que é Hampshire, mas na verdade é Hampshire. Sempre duvide, melhor você duvidar do seu conhecimento na questão pronúncia, porque muitas vezes a gente se surpreende, né, acha que está falando certo. Então, essa dica que eu quero dar é você ir no site do youglish.com. Eu uso direto esse site, né, para consultar esse tipo de palavras, substantivos próprios, nome de cidade, nome aí de linguagem de computador, esse tipo de palavras que você não encontra no dicionário. Você vai no site youglish.com e lá você escreve a palavra que você quer e ele vai te achar resultados do YouTube, vai te mandar para o YouTube, vai selecionar todos os vídeos onde alguém, em algum momento do vídeo, ele diz aquela palavra. And New Hampshire is... Né? Então, se você digitar ali Hampshire, você vai ver que em vários vídeos no YouTube vai ter uma pessoa dizendo, e você pode escutar, pode voltar, tem ali esses atalhozinhos para você ir para o próximo vídeo. Então, sempre é bom você escutar umas 5 vídeos, umas 5, 6 pessoas dizendo, para você ter certeza, né, que aquela pronúncia que você está procurando, que é a correta, é a última dica que eu quero dar para você. Então, quando ficar com dúvidas em nomes próprios, vai no youglish.com, você vai ver que essa é uma ferramenta muito útil para você descobrir, aprender, e você é autodidata, né? Todo dev aí aprende coisas sozinho, você tem que, né, tomar essa responsabilidade para si, melhorar a sua pronúncia. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Você continua aprendendo aí, se dedicando bastante. A gente vai se ver no próximo vídeo. See you!